Santo Deus, Pai amado, bendito e engrandecido é o teu santo e poderoso nome, Senhor. Aqui, Senhor, estamos nós reunidos para louvar e bendizer o teu santo nome, porque o Senhor é digno. Estamos nós reunidos, Senhor, como um corpo que forma a tua igreja, que é a tua noiva, esperando, Senhor, ansiosamente pela tua vinda. Oh, Senhor, não somos, Senhor, perfeitos, Senhor, ainda. Não somos, porque essa perfeição alcançaremos, Senhor, no grande dia. Oh, Senhor, toma o teu servo em tuas mãos, como verdadeiramente acabei de falar, Senhor, e tu és testemunha disso, Paizinho amado. Oh, Senhor, o quanto esta igreja, Senhor, ela é atacada, o quanto este homem ele é atacado, Senhor, justamente porque fala a respeito da tua palavra, Senhor, e não é só porque está na frente dele, porque verdadeiramente tu conheces os nossos passos, Senhor, tu estás conosco todos os dias. Mesmo dando ouvidos, ou muitas vezes eu próprio falando, Senhor, mas ainda assim tu sabes que eu sempre o tive como um homem teu, e verdadeiramente nós conhecemos ele como um verdadeiro teu servo, mas nós sabemos que ele é humano, que ele é cheio de falhas, e ele vai errar, Senhor, verdadeiramente. Alguns que aqui se encontram, possa ser que tenha ele como super pastor, e quando ouvir errar, Senhor, ou quando ouvir a sua falha, seja grandemente decepcionado. Mas quero dizer uma coisa, meu amado, minha amada: o seu alvo é Cristo, e o pastor necessita da minha e da sua oração. Oh Deus, fortalece-o grandemente, firma cada vez mais, Senhor, em teus passos, os passos deles em teu caminho. Que o Senhor dê ousadia, intrepidez cada vez mais, para que ele fale da tua palavra, assim como o apóstolo Paulo pedia, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade e o teu querer nesta noite, na vida do pastor Marcos, na vida da tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, porque isso já tem lá fora, Senhor, mas fala aquilo que necessitamos para a tua honra e a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Os amados podem se sentar. Eu quero apenas, assim, né? Eu dei uma risada quando ele falou que não se sentia com capacidade de orar por mim. Eu sou um miserável pecador como qualquer pessoa aqui presente, irmãos, salvo exclusivamente pela graça de Deus. Não há virtude alguma em mim mesmo. Tudo que eu tenho de ruim é meu mesmo. E tudo que há de bom é Cristo. Se tirarem Cristo de mim, não sobra absolutamente nada que possa ser louvado. E é bom que você entenda isso, porque glória é só para Deus. Amém, irmãos? Nós somos pó e Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Bem, queridos, eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 17, os versos de 15 até o 19 apenas. João, capítulo 17, versos de 15 a 19. Uma outra coisa também que eu gostaria de, assim, chamar a atenção dos irmãos, foi em relação a uma fala do nosso irmão Olímpio, que eu tenho certeza que ele não compreendeu o que ele disse, né? Mas passou a ideia de que se porventura houvesse uma situação semelhante a que aconteceu com José, ele imediatamente cedia. Eu não concordo com isso, não creio assim. Amém? Isso pode ter ocorrido em uma fase da nossa vida, mas não estamos mais nesse estágio. Temos aprendido e crido que há poder suficiente de Deus em nós para a gente dizer não a todas as Jezabéis da vida.
Amém, irmãos? Nós não somos mais escravos, irmãos. Nós somos livres. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Não estamos mais debaixo da sua lei, mas debaixo da graça. E qualquer crente, por mais frágil que aparentemente seja, tem o poder de Deus em operação na sua vida para viver uma realidade que normalmente nós não conseguimos. Ninguém passou a entregar a vida para Jesus para continuar no pecado, irmão, para cair na primeira esquina. Nós fizemos uma aliança com o Senhor para permanecermos firmes até o fim. Amém? E acredito que isso seja muito importante, porque ele não se tocou. Eu quase o interrompia, mas respeitei a palavra dele, tá certo? Mas eu tenho certeza que não foi isso que ele quis dizer. Isso ele está se referindo ao passado dele, que ele inclusive relatou aqui, né, do que Deus tem feito e o tem sustentado. Pois bem, esse é o Olímpio de Cristo. Amém, irmão? Evangelho de João, capítulo 17, de 15 a 19, diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Pai, já foi feita uma oração por mim, e não é porque eu não tenha acreditado na oração que foi feita, mas é uma questão de carência mesmo. Acredito que este momento ele seja fundamental para a atuação sobrenatural entre nós. Eu reconheço todas as minhas limitações, fraquezas e a minha incapacidade, Senhor, de exercer esta honra que o Senhor tem me dado, que é ser porta-voz do teu reino e da tua palavra. Me coloco em tuas mãos, à tua disposição, e rogo que o teu Espírito haja de maneira sobrenatural, porque vidas estão aqui, Senhor, para ouvir a tua voz e não a minha. As pessoas querem te conhecer e não a mim. Eu não tenho nada para lhes oferecer, mas o Senhor tem tudo, porque tu és tudo. Não há nada fora de ti. Então opera soberanamente, sobrenaturalmente, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para que possamos ser conduzidos a toda a verdade, de tal forma que haja firmeza na nossa fé, estejamos totalmente convictos daquilo que nós acreditamos, Senhor, e assim estejamos livres dos enganos que este mundo tem trazido para nós. Faz isto, Senhor, encarecidamente nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amados? A gente já falou em outras ocasiões, né, quanto à questão do Evangelho de João ser tão diferente dos outros três. Os irmãos sabem, né, que a palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, ele possui 4 livros, né, que são denominados de Evangelho, Boas Novas de Salvação, e são relatos da vida de Cristo. Poderíamos dizer que é uma biografia da vida de Jesus. E João, ele vai destoar de todos os outros 3, né? Os 3 primeiros, no caso Mateus, Marcos e Lucas, eles têm sempre praticamente as mesmas histórias, abordam a vida de Cristo dentro de uma mesma linhagem, mas João não. João, ele vai realmente trazer a vida de Jesus de uma forma extremamente diferente. É por isso que quando você o lê, você vai perceber uma diferença bem significativa. E de todos os 4 evangelhos, a gente já falou isso inclusive em uma outra ocasião, João é aquele que se preocupa em apresentar de uma forma exaustiva, ou seja, muito detalhada, a última reunião de Jesus com seus discípulos antes da sua prisão, sofrimento e morte. De tal forma que ele vai usar dos 21 capítulos que são atribuídos justamente a ele, que foram escritos por ele, 5 desses capítulos. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Todos esses capítulos falam da última reunião que Jesus teve com seus discípulos antes da sua prisão, e a partir dali a gente sabe o que é que aconteceu. Ele vai ser torturado, vai padecer grandemente e por fim vai ser crucificado naquela cruz.
Nesta sessão que houve entre Jesus e os seus discípulos, João ele vai destacar algumas questões, né, que ele fez, assim, ele se encarregou de trazer para nós sobre esse episódio que foi tão marcante para a vida de João e provavelmente também foi marcante para os demais, mas pelas razões que apenas Deus em sua soberania conhece, e os demais não escreveram a respeito dessa questão. Mas, por exemplo, no capítulo 13, os versos de 1 a 20, Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos e assim dá uma grande lição de humildade, né? De tal forma que o convida a procederem da mesma forma como eles estavam procedendo, mostrando justamente que a vida cristã é uma vida de serviço, aonde aquele que se acha maior deve entender que não importa o quão grande aparentemente ele seja, mas a vida cristã é uma vida de serviço e não para ser servido. O cristianismo ensina a servir e não busca ser servido, ok? Logo em seguida, Jesus ele vai falar palavras de consolo, né, e de ensino para os seus discípulos, de forma específica para os apóstolos que estavam ali juntamente com ele. E aí ele vai falar sobre a necessidade de se amarem mutuamente. Capítulo 13, versos 34 e 35, ele vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, né? Depois disso o Senhor ele vai falar a respeito de sua volta para o Pai. Começa no capítulo 14, a partir do verso de número 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E tudo isso Jesus está fazendo para quê? Porque ele sabe que vai partir, os discípulos estão temerosos, estão assustados, não sabem exatamente o que vai acontecer, e Jesus está fortalecendo a fé desses homens, porque caberia a eles dar continuidade ao ministério que Jesus começou aqui na terra. É por isso que Jesus passou 3 anos e meio com esses homens, trabalhando no caráter deles, pregando o evangelho, compartilhando lições profundas para que eles estivessem prontos, preparados para darem continuidade à sua missão. Porque, irmãos, missão que não tem continuidade, ela acaba, ela encerra. E por isso a necessidade de que outros sejam levantados, né, e possam realmente dar continuidade, né, ao chamado daqueles que são, vamos dizer assim, usados pelo Senhor, para que a sua obra seja realizada. Então depois o Senhor, ele vai e promete, né, no capítulo de número 14, versos de número 16, o envio de outro Consolador. Ou seja, ele diz: eu estarei voltando para o meu Pai, vocês não precisam ficar preocupados, mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o outro Consolador, ou seja, um outro que seja da minha mesma espécie, semelhante a mim, né? Deus como eu sou. E Jesus faz esta promessa no capítulo de número 14, versículo 16, depois ele volta a tratar do Espírito Santo em uma outra ocasião. Ele também vai apresentar a maneira como esses discípulos deveriam provar o seu amor para com ele. Porque muita gente acredita que amar a Deus é algo que deve ser feito, né, simplesmente através de belas canções, de belas declarações. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não é como uma mulher carente que precisa estar ouvindo do marido o tempo todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Né? Tem mulher que morre do coração porque nunca ouve o marido dizer isso. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não é uma mulher carente. Amém? Ele é autossuficiente, ele se basta, ele não precisa de nada e ele conhece cada um de nós. E a maneira como Jesus mostrou que nós deveríamos demonstrar para ele o nosso amor não foi com belas canções. Eu entendo que canções são importantes,
Eu entendo que canções são maravilhosas, é uma forma da gente expressar a adoração a Deus, mas nós temos insistido constantemente que a adoração a Deus não é um momento durante a semana, mas é a vida que nós vivemos diariamente. Ou seja, o que Deus quer de nós é que este amor não seja uma apresentação, vamos dizer assim, cinematográfica, que a gente o ama, mas deve ser demonstrado através de obediência à sua palavra. Ele vai dizer: olha, nisto eu vou saber que vocês me amam. Como é que vocês vão me amar? Se vocês guardarem os meus mandamentos. Então Jesus mostra bem claramente para eles: olha, vocês não precisam estar dizendo que me amam o tempo todo, não há necessidade disso. Tá certo? Eu quero ver o amor de vocês, porque o amor que Deus quer de nós é que seja um amor prático. De nada adianta, por exemplo, o homem todo dia dizer para a mulher: eu te amo, e maltratá-la. Eu te amo e não cuidar dela. Eu te amo e ser grosseiro o tempo todo com ela. Eu te amo e não suprir as suas necessidades, irmãos. Isto não é amor. Amor é atitude. E Jesus vai mostrar isso dentro de todo esse discurso que ele tem justamente com esses homens, né? No término do seu ministério terreno, Jesus está a um passo de ser preso, de ser crucificado, de morrer em uma cruz, de ser sepultado, e ele está dizendo para esses homens: olha, vocês precisam entender, tá certo, que amar é muito mais do que palavras. É muito mais do que belas canções, é muito mais do que se fazer algumas coisas, mas é me obedecer. A maior coisa que nós podemos fazer para demonstrar que honramos a Deus e que amamos a Deus é guardar os seus mandamentos, é levar a sua palavra a sério, é obedecê-lo. E Jesus está ensinando tudo isso para o fortalecimento da fé desses amados, né, que foram usados poderosamente por ele para que o evangelho chegasse até nós. Então o Senhor vai mostrar isso, e a gente encontra claramente no capítulo de número 14, o verso de número 21, quando Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus ainda vai afirmar que deixa para esses homens que estavam cheios de temor, por causa da possibilidade do seu martírio, da sua partida, que ele estaria deixando a sua própria paz. Capítulo de número 14, verso de número 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eles estavam assustados, preocupados, temerosos, ansiosos, inquietos, perturbados, e assim muitas vezes nós nos encontramos, e aí Jesus chega e diz: deixo-vos a paz. Aleluia. Paz não está em circunstâncias, paz está em Cristo. Circunstâncias mudam, sentimentos mudam, situações mudam, mas Jesus permanece o mesmo. Aleluia. E a paz dada por ele para mim e para você é este tipo de paz que excede a todo o entendimento. Estão compreendendo? No mundo, irmãos, a gente pode viver muitas circunstâncias desagradáveis, mas nada pode tirar a paz de um verdadeiro filho de Deus. Discípulo de Cristo não perde a sua paz por causa de problemas, ele se entristece. Muitas vezes ele fica um pouco abatido, angustiado, mas perder a paz de forma alguma, porque a nossa paz tem nome, e o nome dessa paz é Jesus. Aleluia! E ele promete isso: deixo-vos a paz. Jesus ainda vai exortar esses homens a permanecerem nele para serem frutíferos. Nós vamos encontrar isso no capítulo 15, os versos de 1 a 5, quando Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Ele está mostrando para esses homens que o sucesso, o segredo de toda a prosperidade deles, do sucesso deles, estaria em permanecerem na pessoa de Cristo, unidos com Cristo, que é o que o Senhor requer de cada um de nós. A nossa frutificação ou esterilidade depende de onde nós estamos permanecendo. Se nós estivermos nele, é impossível que a nossa vida não produza fruto. Por quê? Porque a videira é boa, a videira é perfeita, ela é poderosa para frutificar. O problema não está na videira, o problema está nos ramos. E Jesus está ensinando tudo isso para eles. O Senhor ainda, ele vai tratar sobre as funções do Espírito Santo, no capítulo de número 16, os versos de 7 a 14, mostrando que o Espírito Santo, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem para conduzir os discípulos a toda a verdade e glorificar o Filho. Tudo isso aqui está dentro desse texto que eu citei para vocês, João 16, de 7 a 14, que nós não vamos ler para não prolongarmos demais no nosso tempo. E esse mesmo Jesus, no capítulo de número 16, ele ainda fala que no mundo nós teríamos aflições, mas poderíamos ficar tranquilos, porque ele já nos deu a garantia de que nós seremos mais do que vencedores. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tende bom ânimo. E por que devemos nos animar? Porque ele venceu o mundo. Absolutamente nada que se levantou contra ele foi suficiente para impedir que ele cumprisse o propósito para o qual ele veio. E ele veio, ele cumpriu o propósito, ele honrou o Pai, ele fez a vontade do Pai. E ele diz no final, justamente nesse momento com o discípulo: olha, vocês vão passar por aflições, vocês passarão por momentos difíceis, vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, alguns de vocês torturados, alguns serão conduzidos à morte, mas eu venci o mundo. E Jesus deixa essas lições para esses homens que se encontravam ali naquele momento precioso com ele. No entanto, queridos, de todas as coisas que João registra em relação a esse momento precioso de Jesus com os seus apóstolos, com os seus discípulos, nenhuma delas é tão emocionante como a oração que Jesus vai fazer por esses mesmos homens que ali se encontravam com ele. E é interessante porque a Bíblia não registra nenhuma outra oração tão prolongada como a oração que Jesus faz pelos seus próprios discípulos. Ele vai usar todo o capítulo de número 17, do verso de número 1 até o 26, que é chamada de a oração sacerdotal de Jesus, que nada mais é do que uma oração intercessória, porque sacerdote é aquele que se achega ao Senhor para apresentar a causa do povo. E Jesus vai fazer isso exatamente em relação a estes homens que haviam sido preparados por ele para dar continuidade ao seu ministério na proclamação, na pregação da palavra de Deus, do evangelho que ele veio trazer e proporcionar para o mundo. E aí o Senhor começa no capítulo de número 17 toda essa oração. Diz assim, eu vou só dar a introdução para você entender onde nós estamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Ele sabe que está partindo, ele sabe que está deixando este mundo, ele sabe que está voltando para o Pai, ele sabe que o seu ministério terreno está sendo concluído, né? E agora ele vai usar um tempo desse encontro, desse momento especial, tá certo? Desse momento de intimidade com aqueles homens a quem ele amava profundamente e a quem ele estaria confiando uma responsabilidade. Ele vai usar esse tempo, não é? Porque primeiro ele prega, primeiro ele ensina, e agora ele vai usar um tempo precioso para apresentar diante do Pai a vida destes homens, justamente para que o Pai pudesse cuidar deles como realmente Jesus queria que esses homens fossem cuidados. E esse texto, irmãos, essa oração que Jesus realizou, ela traz
alguns aprendizados profundos, né, que nós podemos tirar para a nossa própria vida. E eu gostaria, dentro desse texto que nós estamos utilizando para a nossa mensagem, para falar a respeito de algumas dessas lições para nós. Amém? Então a primeira coisa que a gente pode perceber nas palavras de Jesus em sua oração, está no versículo de número 15. O que é que Jesus diz? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito interessante, porque a gente aprende com essa fala de Jesus, que o chamado ao discipulado cristão proporciona ao discípulo o privilégio de testemunhar de Cristo, para que outros possam provar e experimentar desta tão grandiosa salvação. Jesus poderia perfeitamente, irmãos, ou Deus, vamos dizer assim, no momento que nós tivéssemos uma experiência real com Ele e fôssemos alcançados pela sua graça, transformados pelo poder da sua palavra mediante a ação do Espírito Santo, nos poupar de muitas circunstâncias desagradáveis, desconfortáveis, poderia nos poupar do sofrimento, poderia nos poupar do martírio. Afinal de contas, quando nós entregamos a vida para Jesus, ou quando a graça de Deus nos alcança, nós nos tornamos propriedade exclusiva dele, porque todas as pessoas são obras de suas mãos, mas são criaturas de Deus. No entanto, aqueles que ouvem o Evangelho e entregam a vida para o Senhor, eles se tornam filhos amados de Deus, e Deus poderia perfeitamente nos poupar de alguns tipos de dores, de sofrimentos, de problemas que muitas vezes nós temos que passar durante a nossa jornada após a nossa conversão a Cristo. Os discípulos, por exemplo, os apóstolos, não é? Eles já tinham recebido uma formação da parte do Senhor, e Jesus sabia o que os aguardava. Jesus tinha ideia do sofrimento que iria acontecer com cada um deles, mas o que é que o Senhor vai orar? Direcionando-se ao Pai. Isso é muito bom, porque depois eu aconselho você, na sua casa, a ler, né, com muita atenção, toda essa oração, que você vai perceber que dentro dela não existe absolutamente nada que Jesus vá pedir para o Pai, relacionado aos confortos desta vida, a uma vida boa aqui na terra. Isso é algo impressionante. Jesus não vai usar esse tempo precioso para dizer: Pai, olha, guarda eles, protege eles, no sentido de que nenhum mal lhes toque na carne, no corpo. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer: Pai, olha, dá a eles um ministério próspero, Pai, dá a eles tudo de bom que essa vida pode oferecer. Não, Jesus o tempo todo vai estar concentrado naquilo que realmente era importante, e ele diz: eu peço uma coisa, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quando Jesus nos alcança, ele quer que a gente permaneça aqui até o dia em que ele nos chamar. Tem muitos de nós que ficam desejando partir, e talvez usando o pretexto que a palavra de Deus diz assim: eu prefiro estar com Cristo, que é muito melhor. É verdade, é muito melhor. É muito melhor, mas se o Senhor quisesse que a gente partisse para Ele imediatamente após a nossa conversão, Ele o fazia. Se Ele nos dá fôlego, se Ele nos dá vida, se Ele nos concede a honra de estarmos ainda neste mundo caído, é porque Ele quer nos usar como canais, como instrumentos de poder em suas mãos, para que outros possam conhecê-lo e assim provem desta tão grandiosa salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Irmãos, Deus nos salva com propósito. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não salva você para você viver para você mesmo. Deus salva você para você viver para Ele. Aleluia, você é dele. Está entendendo? Deus não salva você para satisfazer os seus caprichos egoístas, carnais, terrenos. Ele salva você porque Ele tem um plano de usar a sua vida aonde Ele lhe colocar. E Ele não vai lhe poupar dos sofrimentos, dos problemas, das dificuldades, das aflições, mas Ele vai lhe poupar de uma coisa. O Senhor ora para o Pai e diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
Sabe o que isso significa? Senhor, eles estão aqui, mas eu te peço uma coisa: guarda eles em teu nome, protege eles. Não é de bala perdida, não é de um câncer, não é de uma situação complicada no casamento, não é de um problema no trabalho, não é de um problema financeiro, é do mal. O mal aqui representa o maligno, ou seja, para que Satanás não tenha o poder de derrubá-los, de destruí-los. Deixa eu dizer uma coisa: nenhum crente cai, porque Satanás é maior. Quando nós caímos, irmãos, não é falta do cuidado de Deus, é pelo fato de nós não atentarmos para algumas coisas que dentro desse texto ele vai nos mostrar que nós temos a responsabilidade. Quando Jesus disse: eu peço que os guardes do mal, Jesus estava querendo dizer: guarda eles da apostasia, protege eles para que eles não se desviem, protege eles para que eles não caiam, protege eles das tentações. É por isso que Paulo vai dizer que não vem tentação sobre nós que não seja humana, mas juntamente com a tentação Deus nos dá o escape. Ou seja, irmãos, pela graça de Deus nós podemos permanecer de pé até o fim. Aleluia! E Jesus está falando a respeito disso. Não peço que os tires do mundo. Às vezes a gente acha que para servir a Jesus tem que se isolar, né? Tem que se enclausurar. No tempo passado, se criava mosteiros para que ali as pessoas só se dedicassem à oração. Não, o Senhor quer você dentro da tua casa problemática, Ele quer você lá naquele trabalho difícil, onde você diz: que coisa ruim, Deus te colocou lá. Aonde Ele te coloca, você é sal, você é luz, você está ali como representante legal do reino dEle, para testemunhar dEle. Nós não somos colocados em nenhum lugar por acaso. Deus é um Deus de plano e propósitos, e aonde Ele nos põe, Ele quer ser honrado, engrandecido e exaltado, para que outros possam ver Ele em nós. Não existe lugar ruim para crente, irmão. Sabe quando o lugar é ruim para crente? Quando o crente busca um lugar ruim. É diferente. Estão entendendo? Aí é um problema, não é? Quando o crente toma a iniciativa de ir para um lugar ruim. Mas tu precisa de um trabalho, um ambiente terrível. O trabalho é algo que Deus não condena, porque é evidente que se for algo que Deus condene, estou fora, porque é melhor agradar a Deus do que os homens. Não podemos depender de circunstâncias para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. A nossa vida deve estar nas mãos dEle o tempo todo, e devemos depositar nele a nossa confiança. Mas é um trabalho honrado. Ah, porque fulano está se levantando. Quem é fulano? Quem é ciclano? Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus não nos chama para sermos covardes. Fracos sim, mas não covardes. Digo fraco, eu sou forte. Estão entendendo? A nossa força não está em nós, não está no nosso orgulho, na nossa arrogância, na nossa prepotência, no nosso grito, no nosso revide. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nele nós somos mais do que vencedores. Aonde o Senhor nos coloca é bênção, irmãos, porque nós somos benditos de Deus, representantes do seu reino aqui na terra. Estão entendendo? Se crente soubesse disso, nunca seria demitido ou pediria para sair de um trabalho, a não ser que esse trabalho se constitua em grande empecilho para que ele possa servir e amar o Senhor. Mas caso contrário, não, irmão. Porque normalmente, diante de algumas circunstâncias adversas, a gente começa a ficar inquieto, incomodado, e diz que o diabo está se levantando. Ei, eis que vos dei poder e autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará mal algum. Não fui eu que disse isso, não é palavra da Igreja Evangélica Água da Vida, é palavra de Cristo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres, os guardes do mal.
Quem é discípulo de Cristo está seguro em Cristo. Quem é discípulo de Cristo está guardado em Cristo. Não é uma instituição religiosa que guarda você, não é o templo que lhe protege, não é pastor que lhe protege, é Cristo, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que habita nas maiores alturas. E ele diz para o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então quero que você entenda nessa noite, que aonde Deus lhe planta, é para que você possa testemunhar dele, é para que você evidencie a vida dele. Não adianta carregar a Bíblia, não adianta comparecer a templo, não. Você é cristão por tempo integral, crente não tira férias. Mas se eu tivesse em outro lugar eu me sentia mais seguro. A nossa segurança não está em um lugar físico, a nossa segurança está nele. Estão compreendendo, irmãos? E o Senhor continua na sua oração, versículo de número 16, capítulo 17, verso de número 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que é homem de Deus, mulher de Deus, você tem uma origem divina. Eu vou repetir: você não é da terra, a sua origem é celestial. Fomos gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Aleluia, aleluia. Observe as palavras do Senhor: eles não são do mundo. Ei, crente, se você de fato nasceu de novo, este mundo é avesso a você. Você não pertence a ele. E se você não se sente incomodado nele, é porque você não é de cima. Esse mundo é uma afronta a Cristo. E todo cristão verdadeiro, todo discípulo de Jesus, sabe o quanto esse mundo realmente é algo que deve ser repudiado pelo cristão. Então você tem que entender que nós não somos deste mundo. Jesus vai mostrar isso na sua oração. É mais ou menos assim que Jesus está dizendo: Pai, eles estão em uma terra estranha. Jesus chega ao ponto de dizer: ei, que eu envio vocês como ovelhas para o meio de quê? Lobos devoradores. Fique tranquilo, nós somos conduzidos para o meio dos lobos, mas temos o bom pastor conosco. Aleluia, amém. O Olímpio falava, na sua palavra aqui, a meu respeito, de perseguição, de palavra disso. Olímpio, fica tranquilo. Eu fico muito feliz pelo fato de você ter se arrependido, percebido a besteira que você estava falando, mas eu já entendi que evangelho é isso, irmãos. Principalmente quando você prega a verdade como ela é. Se você trata de uma palavra que é agradável a todo mundo aplaude. Mas o evangelho, quando pregado na sua essência, é um confronto ao homem que quer viver no pecado. É um confronto àquele que quer usar o evangelho como trampolim para enriquecer. Então esse evangelho, essa mensagem agride. E se você observar direitinho, os meus maiores críticos não são pessoas do mundo, porque o mundo sabe qual é o padrão que o crente deve viver. Os meus maiores críticos são os falsos crentes, os falsos irmãos que querem ver a minha queda, simplesmente porque não suportam a verdade da palavra de Deus. E fique tranquilo, tem um advogado. Fique tranquilo, tem um pastor. Fique tranquilo, irmãos. Quero tão somente fazer o que Paulo disse para Timóteo, que é necessário que todo ministro do evangelho seja achado fiel. O desejo do coração de Deus é este, irmãos, e é isso que a gente tem que se esforçar e lutar para viver, para realmente praticar. Então todo discípulo de Cristo tem uma origem divina.
eles não são deste mundo. Amém? Você entende isso? Se você entende, você não vai ter tanto apego a este mundo, porque você não é mais daqui. Amém, irmãos? Mas enquanto estivermos aqui, estaremos trabalhando, fazendo as coisas que o Senhor nos mandou, para que através de nós Ele seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. O próximo versículo, queridos, versículo de número 17, capítulo 17, versículo de número 17. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Agora veja um outro pedido que Jesus faz ao Pai. O primeiro pedido foi: guarde eles do mal. O segundo pedido é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Percebam, irmãos, o que é que Jesus está dizendo para o Pai diante dos seus discípulos. E não se esqueçam, todos eles estavam ali presentes, ouvindo a oração de Jesus direcionada ao Pai. Jesus está com eles, Jesus está junto deles. Não é uma oração secreta, não é uma oração silenciosa. Essa oração é tão clara que João guarda ela no seu coração, de tal forma que posteriormente vai registrá-la. Jesus está dizendo o seguinte: Pai, olha, a primeira coisa que eu peço em relação a eles, guarda eles do mal. Guarda eles da apostasia, guarda eles da tentação, guarda eles de toda aflição, por pior que seja, porque, irmãos, nem sempre a caminhada com o Senhor é fácil. Na verdade, irmãos, a caminhada com o Senhor, se quisermos levá-lo a sério, é sempre dificultosa, trabalhosa, mas Jesus intercede por nós ao Pai. Não peço que os livres do mundo, mas que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E agora Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero que você entenda que a santificação é o desejo de Jesus para todo discípulo. A santificação é o desejo de Jesus para todo discípulo. A gente tem dito e insistido sobre isso em muitos momentos. Santificação não é opcional, ok? Quando nós nos convertemos, nós somos santificados em Cristo, ou seja, a nossa santificação perfeita está nele. A nossa salvação é por causa dele. Não é a minha própria santidade, porque eu não posso santificar a mim mesmo, eu não tenho como. Vocês entendem? Todo esforço que eu empenhar na minha própria força para desfrutar de uma santificação como pretexto para agradar a Deus e ser aceito por Ele, eu vou me frustrar, eu não vou conseguir, eu vou falhar. Mas aí Jesus, sabendo das nossas limitações, da nossa impotência, da nossa incapacidade, das nossas imperfeições, o que é que Ele diz para o Pai? Santifica-os. Santifica quem? Os meus discípulos. Santifica quem? Estes que estão comigo. Mas santifica-os em quê? Santifica-os na verdade. E aí, para não deixar dúvida a respeito do que isso significa, ele diz: a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus está mostrando que essa santificação que Deus, Ele quer de cada um de nós, e que o próprio Cristo deseja da nossa vida, ela é realizada por Deus e se desenvolve através da verdade da palavra de Deus. Como é que a santificação ocorre? É uma obra do Espírito em nós. A partir do momento em que nós ouvimos o Evangelho, nascemos de novo, nos convertemos para Cristo, irmãos, nós nos tornamos santos, pecadores, mas também santos. Mas essa santificação, ela deve acontecer na verdade da palavra de Deus. Ou seja, quem é que imprime em mim a santificação? Deus, através do Espírito Santo. Mas essa santificação, ela precisa ter uma continuidade. E aí Jesus mostra como: santifica-os na verdade.
A verdade não é o que você pensa, não é o que você acha. A verdade não é o que a psicologia diz, o que a filosofia diz. A verdade não é o que esse sistema maldito afirma. A verdade é uma só e ela se chama Palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade encarnada e a palavra de Deus é a verdade revelada. Estão compreendendo? Então Jesus está falando sobre isso, a verdade pela qual eles são odiados, ou seja, esses discípulos com os quais Jesus se encontrava e estava orando por eles, a verdade pela qual eles são odiados e pela qual eles são é a mesma verdade, irmãos, pela qual eles são fortalecidos e transformados. Capítulo de número 17, o versículo de número 14, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, é só falar a verdade que o mundo nos odeia. É só dizer que não existe casamento de homem com homem que o mundo nos odeia. É só dizer que adultério é pecado que o mundo nos odeia. É só dizer que sexo fora do casamento é fornicação que o mundo nos odeia. É só dizer que Deus abomina o divórcio que o mundo nos odeia. É só dizer que só existe um caminho de volta para Deus, esse caminho se chama Jesus, que o mundo nos odeia. É só dizer que a palavra de Deus é a verdade absoluta, não há verdade relativa, que este mundo nos odeia. É só falar a verdade, é só falar a verdade, e Jesus está falando isso: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O compromisso dos discípulos de Cristo é com a palavra de Deus, e a sua santificação é na palavra de Deus. Ou seja, quem define o padrão de santidade da igreja não é a instituição religiosa A, B ou C, mas é a gloriosa palavra de Deus. É ela quem define o que é santidade. Vocês estão entendendo? Não é a igreja que, numa tentativa de modelar os membros, estabelece, não é, tipos de roupa específicos. Irmãos, sejamos claros, o que a Bíblia condena é sensualidade. Ela não estabelece um padrão de roupa para ninguém, mas ela condena a sensualidade, que é a exposição indevida do corpo para se tornar objeto de cobiça. Isto independente de ser uma veste aprovada pela igreja ou não. Se porventura a sua veste torna você um objeto de cobiça, Deus abomina. Porque quem estabelece o padrão não é você, não é o seu pastor, é Cristo através da sua palavra. Ele tem o padrão. Ele tem o padrão. É por isso que ele diz: santifica-os na verdade. Não é santifica-os na doutrina da igreja, porque a doutrina da igreja pode estar errada. É santifica-os na verdade. Na verdade, na verdade. Você quer ser santo porque você é santo, então santifique-se na verdade. Porque você é santo, porque ele te santificou. Mas ele te santificou não foi para você estabelecer o seu próprio tipo de santidade, foi para que você seja santo como ele quer que você seja santo. A santificação, queridos, é o retorno ao projeto original de Deus para o homem. Deus quer nos levar de volta à nossa origem. Amém? A santificação se perdeu no Éden, mas veio o segundo Adão e trouxe ela de volta para nós. Em Adão nós fomos totalmente corrompidos, já nascemos no pecado e tudo que sabemos fazer é pecar. Mas veio o segundo Adão, Cristo. Ele é o cabeça da nova raça e nele tudo foi restaurado. O Senhor Jesus quer que a gente seja santo na verdade. Estão compreendendo, irmãos? E aqui eu trago uma palavra de forma específica para os homens, e que se você aplicar também como mulher a você mesmo, você vai entendê-la. Como homens cristãos, a santificação não se resume apenas ao abandono de algumas práticas pecaminosas,
Qualquer pessoa pode fazer isso sem ser um genuíno cristão. Qualquer pessoa pode deixar de beber, pode deixar de fumar. Qualquer pessoa pode descobrir em um determinado momento da sua vida, de que ser um cafajeste dentro de uma relação, conjugal, está entendendo? É uma coisa ruim para ele, para a sua família, e abandonar a infidelidade. Qualquer pessoa, irmãos, pode abandonar determinadas coisas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não morreu naquela cruz apenas para que você venha abandonar essas práticas pecaminosas que uma outra pessoa pode fazer sem o conhecimento de Cristo. Não beber, não fumar, não significa nada. Se porventura você não entender que a graça de Deus alcança você, para que você volte a ser um homem de verdade, para que tudo que venha de você seja uma consequência da vida de Deus na sua vida. Estão entendendo? Voltar ao nosso estado original antes da queda de Adão é voltar à fidelidade, é voltar a exercer o nosso papel dentro do nosso relacionamento conjugal como homem, é fazer você jovem a entender que como homem jovem você tem que compreender que você tem que desenvolver responsabilidade, que você tem que ter compromisso, que você tem que ser uma pessoa séria, que honra a aliança. Isso é voltar ao original, irmãos. É ser homem, é ser macho de verdade, dentro dos padrões que a palavra de Deus estabelece. O Senhor não quer que a gente simplesmente abandone algumas coisas, Ele quer que a gente se torne semelhante a Cristo. O homem que Deus busca é o homem que seja semelhante a Cristo. Ele está pronto, ele está disposto a se sacrificar pela sua amada, ele está pronto, ele está disposto para suportá-la, ele está pronto, ele está disposto justamente para ser fiel a ela, ele está pronto, ele está disposto, irmãos. Por quê? Porque ele está sendo santificado. Eu posso garantir para você, jovem, não tem nada melhor do que ser um homem cristão de verdade. Feliz é a mulher que encontra um, e feliz é o homem que encontra uma mulher verdadeiramente cristã, porque a verdadeira santificação, ela nos leva à origem. Havia problema lá no Éden antes do pecado? Tudo funcionava como? Perfeito, cada um no seu papel, cada um na sua função, não havia problema, irmãos. E Deus não criou, como diz um determinado pastor, a mulher porque estava as coisas muito quietas para Adão, né? Não. Ele criou porque ele disse, viu Deus que não é bom que o homem esteja só. Mulher não foi criada para ser problema, para ser maldição, para ser um desajuste na vida do homem. Se hoje as coisas estão como estão, na verdade, Wagner, a culpa não é tanto das mulheres, elas simplesmente, assim como Eva lá no Éden, são seduzidas mais facilmente. Se o mundo está da maneira como está, se as famílias estão da forma como estão, a culpa não é necessariamente da mulher. Eu sei que a maioria, ou pelo menos uma parte esmagadora, tem caminhado para um processo contrário às Escrituras, aderindo a esse sistema maldito do feminismo. Mas por que existem mulheres feministas? Porque faltam homens de verdade, porque faltam homens que não cumprem o seu papel, porque faltam homens que não honram a calça que usam, que não têm responsabilidade, que não exercem a sua função dentro do lar. Irmãos, homem é para ser na sua casa cabeça sim, mas cabeça não é determinar como um ditador, cabeça é ser sacerdote, cabeça é ser profeta, cabeça é saber governar em sabedoria com a palavra de Deus, irmãos. Isso leva tempo, isso dá trabalho, mas com cabeça da igreja é possível. Aleluia. Hoje muitos dos problemas que nós passamos está neste fato que a santificação que alguns de nós têm vivido, ela está resumida
apenas dessa questão, não toque, não prove, não manuseie, não faça isto, não faça aquilo. Isso pode fazer parte da santificação e faz, porque não existe santificação que não diga não. Mas eu quero que você entenda que santificação é muito, muito, muito mais do que isso. Você pode não fumar, pode não beber, pode não ter uma mulher fora e pode ser um marido péssimo dentro de casa. Pode ser um péssimo servo de Cristo, pode escandalizar o nome do Senhor em outras coisas. Pode ser um cara estúpido, cheio de orgulho, de soberba, de arrogância, de prepotência. Jesus diz, olha, santifica-os na verdade. A nossa santificação tem um prumo, ela tem um padrão. E esse padrão é gloriosa a palavra de Deus. Por isso você tem que aprender a Bíblia. Por isso você tem que conhecer as Escrituras. Por isso você tem que mergulhar nesse livro santo. Por isso você não pode depender simplesmente do pastor A, do pastor B, do pastor C, para pregar a palavra para você. Você tem uma Bíblia, você tem um Espírito habitando dentro de você. Vá à palavra de Deus e ouça mensagens sérias de pastores sérios, comprometidos com a verdade, que vão te instruir, te ajudar ao seu crescimento. Com qual objetivo? Tornar você semelhante a Jesus. Santifica-os na verdade, disse o Senhor. A tua palavra é a verdade. Como homens cristãos, nós devemos ser santificados na verdade para vivermos toda a verdade. O Senhor quer que a gente viva toda a verdade. Talvez você diga, mas isso é impossível. Qual o problema que seja impossível? A gente vai continuar tentando. Ou você acha que você vai entrar no céu porque chegou à perfeição aqui na terra? Você vai chegar no céu porque alguém que é perfeito tomou o teu lugar. Você vai chegar no céu por causa de Cristo. É por isso que nós cristãos, quando entendemos a graça, a genuína graça de Deus, estamos tranquilos em relação à eternidade. Porque sabemos, Olímpio, que vamos em alguns momentos talvez tropeçar. E quando eu falo tropeço, é porque, por exemplo, por mais que eu tente ser amável com a minha esposa, eu posso ser, em um determinado momento eu posso ser grosso, eu posso não dar a ela a honra, não é que eu devo dá-la em determinada situação, eu posso entristecer ao Senhor, eu posso magoar o meu irmão com a palavra mais ríspida, mais dura, eu posso fazer determinadas coisas, que alguém diga, eu não esperava isso do pastor. Eu posso sim, irmãos, mas eu estou tranquilo, porque eu não sou salvo, porque eu sou perfeito. Eu sou salvo porque Jesus me salvou. Ele pagou o preço do meu resgate, da minha redenção. Foi Ele, não fui eu. Mas eu quero ser santo, porque Ele é santo. Eu quero ser santo porque eu não quero viver como menino o tempo todo. Eu quero ser santo porque eu quero representar Jesus da melhor forma possível. Eu quero ser santo porque eu quero agradá-lo. Eu quero ser santo porque eu amo. Eu quero ser santo, irmãos, porque eu sei que vale a pena. Eu sou o mais beneficiado. Wagner, ele não precisa da minha santidade, mas a minha santidade para mim é importante, porque é o mínimo que eu posso fazer servindo a um Deus que é santo. É simples, irmãos. Quando o evangelho é compreendido, aquilo que você faz é parte de um referencial diferente. Então você não vai fazer as coisas porque é o pastor que está ordenando, porque a igreja é a doutrina da igreja. Você tudo que faz é por causa daquele que te amou primeiro e se entregou por você, e deu a vida dele por você. Sabe para quê? Para mudar a tua história, para mudar o teu destino eterno, para dizer para você, você não presta, mas eu te amo. Foi isso que o Senhor fez por mim e por você. E compreender isso, irmãos, leva-nos a ouvirmos a palavra do nosso mestre e entendermos que Deus, Ele nos santifica, para que a gente seja santificado na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próximo versículo, queridos, versículo de número 18, diz assim, versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aleluia, aleluia. Irmãos, aqui está
o que o Senhor faz com cada um de nós. Estão compreendendo? Quando nós, por exemplo, nascemos de novo dentro do nosso lar, o Senhor nos envia exatamente para a casa onde nós estamos. Com qual objetivo? Para que através de nós, toda a família seja alcançada por Deus. Porque o mundo é a nossa casa, o mundo será os nossos amigos, o mundo será o nosso trabalho, o mundo será a nossa escola. Aonde nós estivermos, é o Senhor nos enviando como porta-vozes do seu reino, como embaixadores seus, como testemunhas de Cristo. Para quê? Para que através de nós outros possam conhecê-lo e provar de quem Ele é. Eu os enviei ao mundo, disse Jesus. Por mais hostil que o mundo seja, é onde Deus quer que a gente esteja. Amém, irmãos? Nós não fomos chamados, pelo Senhor para ficarmos escondidos em uma caverna. Nós fomos chamados pelo Senhor, irmãos, para resplandecermos a sua luz onde quer que estejamos. Deus quer que aonde a gente estiver, aqueles que estão à nossa volta estejam dizendo: ali está um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Você compreende? Quando Deus salva uma esposa, o que é que Ele deseja? É que essa esposa viva o padrão de Cristo de tal forma, segundo a sua palavra, que ela, sem precisar falar muito, através do seu testemunho, o marido possa dizer: alguma coisa realmente aconteceu. O problema em muitas famílias, onde existem pessoas que aparentemente se convertem, é que algumas, depois que se convertem, se tornam piores do que eram antes. Piores do que eram antes. E aí querem que o marido se converta e tome pedido de oração. O diabo está se levantando. Ore pelo meu esposo, o diabo está se levantando. É rebelde, é respondona, é preguiçosa, não trata o marido como deveria, não vive o padrão que Cristo estabelece para a vida dela. Irmão, sabe como é que o Senhor estabelece para que uma mulher salve o seu marido? Não é pregando a palavra, é vivendo a palavra, é o seu comportamento, é a sua atitude, é o seu respeito, é a sua forma de viver. Da mesma forma, o marido, ele vai procurar a partir de então, aprendendo com o Senhor, amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. É o amor sacrificial, é o amor que se doa, é o amor que se entrega, é o amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Irmãos, isso é evangelho, irmãos. Infelizmente, o que nós temos visto no nosso país é um bocado de gente abarrotando igreja que não tem nada de Cristo na sua experiência de vida. As pessoas acreditam que ser cristão é fazer parte de uma denominação e se emocionar, cantar e dar glória a Deus e aleluia quando está dentro do templo. É muito fácil fazer isso dentro do templo. Eu quero que você glorifique a Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. E não precisa abrir muito a boca para fazer isso. É só refletir a luz de Cristo. É só viver a realidade do Evangelho. É só ter um comportamento diferente do mundo. Todo mundo vai notar, irmão. Todo mundo vai perceber. E é o que o Senhor faz comigo e com você. Ele nos envia. Você não foi escolhido por Deus para simplesmente ocupar um banco de uma igreja e comparecer 1 ou 2 vezes durante a semana e achar que isso é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é dia a dia. É mudança progressiva. Lembram-se do que diz lá em Provérbios? Porque a vereda do justo é como? O que é a luz da aurora? É a luz do amanhecer do dia, assim que ele nasce, né? E aí o que é que diz a palavra de Deus? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai fazendo o que, irmão? Vai o que, irmão? Brilhando mais e mais até o que? Ser dia perfeito. Qual é o dia perfeito? É Cristo.
Estão entendendo? A gente sai de um ponto onde a luz ainda é pequena, mas já é suficiente para ser percebida. Mas à medida que a gente vai andando com o Senhor, o que é que tem que acontecer? Essa luz vai ter que aumentar. Agora eu pergunto para você, a gente passa 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja e absolutamente nada muda realmente na nossa vida, a não ser o fato da gente ter abandonado algumas práticas de uns malditos pecados do passado. E está todo mundo satisfeito. Eu sou crente. Por que você é crente? Ah, não, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu vou para a igreja. Isso é pobreza, isso é miséria. Cristianismo não é isso. E Deus quer levantar homens nesta geração que tem um comportamento de homens de Deus, que sejam colunas dentro do corpo de Cristo, que sejam instrumentos de poder nas mãos do Senhor, nas suas famílias, representantes legais do reino. Oh, irmão, como é triste às vezes vermos em determinadas famílias homens onde a mulher busca mais ao Senhor do que o homem, tem mais experiência com Deus do que o homem. Isto é um absurdo. O homem tem que ser cabeça na sua casa, ele é referência para a esposa e para os filhos, ele é o ponto de referência. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Bem, eu e você estamos inclusos nesta oração. Jesus está falando para nós. E o último versículo desse texto sagrado faz a seguinte afirmação: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa santificação que Jesus fala a respeito de si mesmo não é o fato de que Jesus se desviava do pecado. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não entenda: Jesus não poderia pecar. Você concorda comigo? A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas isso não quer dizer que ele pudesse pecar. E nós sequer compreendemos de forma profunda o que significa essa tentação que Jesus sofreu. Mas a verdade é que ele não poderia pecar. E por que não? Porque ele é luz. E João vai dizer: não. Som. O que significa essa santificação? Significa o fato dele ter se consagrado como Cordeiro de Deus imaculado, como sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque, para que eu e você pudéssemos ser alcançados por ele. Jesus se consagrou por nós. Ele se ofereceu, ele se colocou à disposição do Pai para ser o sacrifício, ele se santificou por nós. É esse o objetivo da palavra. Ele se santificou por nós. Não é que ele viveu uma luta, né, contra o pecado. Irmão, Jesus nem pensava em pecado, isso não se passava na cabeça dele. Ele era perfeito, ele é perfeito. Nós temos um homem perfeito no céu, irmãos, porque esse homem é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Nós não vamos nos cansar de dizer isso. Esse Jesus santificados na verdade, ou seja, Jesus se tornou modelo de consagração. Com qual objetivo? Para que eu e você pudéssemos nos tornar o modelo também de santificação. Ele o fez por mim, por você. Ele se tornou o exemplo. Estão entendendo? Nós temos alguém para seguir.
E esse alguém não é o teu pastor corrupto, não é o teu diácono adúltero. Esse alguém é Jesus, o Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia! É Ele, irmãos. E quanto mais você o conhecer, mais você estará pronto para trilhar essa caminhada de santificação. Estão compreendendo? Porque quando nós não conhecemos, aí a gente usa a desculpa de A, de B, para a gente viver na prática do pecado, não é? Os crentes hoje fazem isso. Mas fulano não é o teu padrão de imitação. O teu padrão de imitação é Cristo, é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Corinto dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando você entender isso, você nunca usará a desculpa do pecado do outro para permanecer do seu pecado. Estão entendendo? Alguns dizem que tem tanta coisa para se preocupar, né? Se preocupar com determinados tipos de pecado. Tem que se preocupar com tudo, porque a santificação é na verdade, e o que não é verdade tem que ser removido da nossa vida. Amém, irmãos? Então, a santificação de Jesus pelos discípulos tem o objetivo da santificação dos discípulos na verdade. E aí, irmãos, eu quero ler o texto desde o seu início da nossa pregação, a partir do versículo de número 15, que diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa é uma palavra que as pessoas têm odiado. Elas querem ouvir a respeito de qualquer coisa, mas elas não querem saber sobre santificação, porque elas querem um Jesus banana, que vai aceitá-las como elas são e permanecerem como estão. Mas este não é o Jesus da Bíblia, este não é o Jesus das Escrituras. O Jesus das Escrituras, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Santo. E a sua graça nos alcança justamente para vivermos em santificação. E eu insisto com você: saia desse estágio de infância onde você acha que ser santo é apenas a mudança de algumas coisas na sua vida. Ser santo é voltar ao estágio ou estado original antes da queda. Aleluia. Você já viu algum relato lá no livro de Gênesis que Adão e Eva cantavam um cântico para Deus? Eles fizeram uma dupla, um coral de duas vozes e começaram a ministrar para o Senhor. Não vê isso. Agora eu pergunto para vocês: Adão e Eva adoravam a Deus? Eles adoravam a Deus, sabe quanto? 24 horas no dia. A vida deles, até o pecado, era uma constante adoração. Aí a gente acha que vai enganar a Deus, sabe? Vive de qualquer jeito, de qualquer forma, e chega num culto, levanta a mão, né? Chora, pula, dança e se arrepia. Eu estou sentindo a unção. E o resto da semana vive todo troncho, todo atrapalhado, é mentiroso, é cheio de falcatrua, é desonesto, é corrupto, é infiel, não pode ver um rabo de saia. Eu vi agora recentemente um vídeo que eu fiquei indignado, de um pastor muito famoso que gosta de contar muita piada. E aí ele diz na sua mensagem, falando, né, em tom de brincadeira, que entrou falando a respeito de mulher gostosa. Ele usa inclusive esse texto: tem mulher que é muito gostosa. E aí ele entrou num elevador, né? E aí quando viu a mulher, disse: Senhor, tem misericórdia. E ainda disse uma coisa assustadora, né? Que ele usa um termo como se o cara que a tivesse, que sortudo é um cara com uma mulher dessa. Pelo amor de Deus, ele estava desfazendo da sua esposa, e ele vai usar como pretexto o fato de nós termos carne e sentirmos desejo. Bem, a minha Bíblia diz que eu tenho que negar a mim mesmo.
A minha Bíblia diz que eu tenho que morrer a cada dia. A minha Bíblia diz que nem tudo que eu penso eu devo estar falando. Nem tudo, irmãos. A gente tem que estar numa constante vigilância. Porque é isso que o Senhor deseja de nós, porque fomos chamados, alcançados por Ele, exatamente para sermos santificados na verdade. A palavra de Deus é o padrão, irmãos. E aí a gente acha que a adoração é chegar num culto, levanta a mão, dá uma ofertazinha financeira e vai para casa e está tudo bem, e vive de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Os jovens que namoram em plena fornicação, e não, Deus perdoa, Deus entende, Deus aceita, Deus é amor, Deus é graça, Deus é tudo isso, mas não é da forma como você pensa. Não tente criar para você o seu próprio Deus, há um só Deus. E esse Deus se revela na sua palavra. Ele estabelece o caminho. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Para a gente concluir a nossa reflexão, eu gostaria de afirmar que o grande desejo de Cristo, e Ele apresenta isso ao Pai em oração, em relação, no caso, aos seus discípulos, é que nós, como discípulos dele, venhamos aproveitar o tempo e as oportunidades que Ele nos tem concedido para testemunharmos dEle, com vidas consagradas a Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito temor. Você que fala de Jesus, cujo testemunho não honra Jesus, você causa muito mais desserviço ao Evangelho do que serviço. Porque o padrão que as pessoas passam a ter do Cristo que você prega é a sua vida. Pode até ser que tal pessoa depois tenha um encontro profundo com o Senhor e tenha uma vida transformada. Mas você sabe por que o Evangelho está tão zombado, criticado na nossa nação? É porque nós falamos de um Evangelho que não tem efeito real sobre a nossa vida. Nós convidamos as pessoas para entregarem a vida para um Cristo que não é o Cristo das Escrituras. E como consequência, o Cristo das Escrituras se torna zombado, escarnecido, profanado. E a culpa de quem é? É do mundo? É nossa. Por estarmos dentro de templos, exaltando a um Deus, cujo compromisso com Ele não é demonstrado na praticidade do dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude. Que Ele nos leve a compreendermos que fomos alcançados por Ele, tirados deste mundo, para sermos santificados em Sua palavra. Que a gente possa compreender que temos um chamado, e esse chamado não é necessariamente ir para a África, ir para um outro lugar, né? Às vezes a gente diz, eu gostaria tanto de evangelizar. Poxa, estás fazendo o quê? Ou você acha que evangelizar é sair com um grupo de Dudé, Deus é bom, toma aqui um mingau, toma aqui um cuscuz, Deus te ama, Deus quer mudar a tua vida? Você acha que isso é evangelismo? Isso faz parte do evangelismo, isso não é evangelismo, meu irmão. Evangelismo é você carregar a vida de Cristo em qualquer lugar. Você pode não falar muito, mas a tua vida fala mais do que o teu discurso. E aí quando você abre a boca, ninguém pode te contestar. Quando você está por trás das pessoas, ninguém fala de você. Pode falar que tu é chato, que tu é muito certo, que tu gosta de tudo certinho, que tu é muito retinho, que tu só quer ser o santo. Estão entendendo? Mas não dá para falar que é um vigarista, que é um safado, que é um mentiroso, que é um hipócrita, que é um adúltero. Por quê? Porque você está ali como luz, você está como sal. E o evangelho que você proclama é muito mais do que palavras que saem dos seus lábios. Estão compreendendo, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé? Pai, como é bom poder te chamar assim. É verdade que o conhecimento que temos a respeito de quem tu és não é o mesmo do teu filho Jesus.
cuja oração, Senhor, teve tanto efeito que até hoje nos alcança. E nós te damos graças por sabermos do quanto o Senhor se preocupa com a nossa vida, de tal forma que o próprio Cristo, Senhor, coloca, Paizinho, os seus discípulos diante de ti, por entender as suas limitações, as suas fraquezas, e que eles dependeriam totalmente de ti, Deus, e nós te bendizemos pela tua palavra, e nós te pedimos humildemente a tua ajuda, porque são dias difíceis, tempos trabalhosos, estamos demasiadamente envolvidos com as coisas da terra, de tal forma que o nosso coração parece empedernido, para que venhamos escutar aquilo que realmente é celestial. Nós nos empolgamos com movimento, com barulho, nós nos empolgamos com misticismo, nós nos empolgamos, Senhor, com coisas aparentemente sobrenaturais, mas nós não conseguimos nos empolgar com a tua genuína palavra, e ela parece não ter efeito real e profundo na nossa vida, ao ponto de não nos afetar drasticamente, e nós te suplicamos, Senhor, muda este quadro, a começar da minha vida, a começar da nossa vida, Deus. Deus, que tu estejas levantando nesta igreja homens segundo o teu coração, homens que te conheçam, homens cheios da tua presença, homens ousados, intrépidos, corajosos, que vivam intensamente a realidade da tua palavra, sendo demonstrado isso a começar da própria casa, Senhor, para que através de nós o teu nome seja engrandecido, exaltado, glorificado. Deus, o desejo do meu coração é que cada pessoa que ouviu a mensagem da tua palavra, ela seja tocada, impactada pelo teu poder e unção, e saia deste lugar, Senhor, com o seu coração ardendo por mudanças reais, verdadeiras, profundas, para o louvor e glória do teu santo nome. Reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer, e te agradecemos por esse tempo precioso em tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Quero agradecer publicamente ao grupo de homens que resolveu me convidar para ser porta-voz da palavra de Deus esta noite. Obrigado pela consideração, pelo respeito, e também por aqueles que atenderam o convite para estarem aqui presentes. Eu estou vendo várias pessoas visitantes, glorifico a Deus pela vida de vocês, na expectativa de que Deus ele possa ter usado alguém tão imperfeito como eu para abençoá-los, para edificá-los, para que cada um compreenda um pouco das verdades sagradas, tá certo? Graças e paz, irmãos, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças por mais este momento precioso em tua presença. Desejo, Senhor, do nosso coração, que o teu Espírito Santo ele encontre, meu Deus, lugar em nossos corações, para que nós venhamos frutificar e glorificar o teu santo nome. E te pedimos, meu Deus, que cada pessoa, cada visitante que está aqui esta noite, que ainda não te serve, que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, te pedimos que o Senhor dê mais uma chance para que eles possam ver a tua bendita palavra, a palavra esta que cura, que liberta e que salva. Meu Deus, manifesta o teu poder. E te pedimos também, meu Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente, de maneira, Senhor, de tal maneira, meu Deus, que cada pessoa, ela se sinta, meu Deus, constrangida pela palavra, meu Deus, que foi ministrada aqui esta noite, que é a tua palavra. Manifesta o teu poder e glorifique e exalta o teu santo nome. Meu Deus, leva o teu povo para casa em paz e em segurança, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém.